Bom, vamos para a segunda parte da minha resposta ao Peter. O vídeo dele foi bem longo, por isso acabou ficando impossível responder tudo em um vídeo só. Eu recomendo que você assista o vídeo anterior, antes de conferir as respostas desse vídeo aqui. Eu sei que isso também é um problema pro Peter, né? Porque ele falou, porque eu faço um vídeo e os caras vão lá e fazem vários. Até então, ele tinha feito um vídeo, eu respondi em um vídeo, aí ele fez outro, eu respondi em outro. Só que dessa vez o vídeo foi mais longo e eu estou tendo que desmembrar porque eu realmente quero bater especificamente nos argumentos, sem distorcer nada e sem deixar nada de relevante de fora. Ou seja, é em nome da honestidade intelectual, que eu sei que é muito importante para ele. E é importante para mim também, né? Então, sem mais delongas, porque eu acho que isso aqui vai ser longo também, vamos logo para a vinheta. Se você está naquela fase da vida que oscila entre, cara, eu quero muito meu AP, ou então eu preciso me aposentar para ontem sem depender do INSS, ou então se você quer simplesmente se tornar um mestre nos investimentos, se liga nesse recado. O nosso novo patrocinador Cleverson, o consultor patrimonial e financeiro com 13 anos de experiência no mercado, criou o método Agir, com um caminho prático para você finalmente entender como financiar um imóvel, as vantagens do consórcio e principalmente onde colocar a sua grana para render até 2% ao mês. Ele já tem ajudado muitas pessoas a se organizar e construir um belíssimo futuro financeiro. Nós começamos essa parceria no mês passado e foi um sucesso total. Então, se você pode investir a partir de R$500 por mês ou já tem uma grana guardada, o Cleverson e a equipe dele sabem como te ajudar a multiplicar esses ganhos e a conquistar o seu patrimônio de forma inteligente. Eles fazem mais de 100 consultorias por mês e o atendimento é 100% personalizado e gratuito. E é justamente por isso que as vagas para novas consultorias são limitadíssimas. Então, se você não quer continuar perdendo dinheiro e quer começar a construir um futuro mais tranquilo, não perca tempo. Clica agora no link que está ali embaixo na descrição e também no comentário fixado, ou então aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí e bora agendar a sua consultoria gratuita com o Cleverson. As vagas estão voando, então corre lá e garanta a sua transformação financeira. Se você está buscando segurança e liberdade, o Cleverson vai te ajudar. E agora que o recado está dado, vamos voltar para o tema do vídeo. É mentira que a Bella Ramsey desativou as redes dela por conta dos ataques. Olha, mesmo as entrevistas da Bella Ramsey estando na internet para todo mundo ver, mesmo assim os caras mentem. Ficaram insinuando que eu disse que ela desativou as redes por conta desses ataques na segunda temporada, quando na verdade ela teria desativado por outros motivos. Mentira! A própria atriz revelou que desde a primeira temporada ela recebe esse tipo de ataque nas redes sociais dela. Ela vê esses comentários nojentos online. Por isso que eu trouxe que ela revelou há pouquíssimos dias atrás que ela tinha fechado as redes sociais de novo, prevendo que as coisas iam se intensificar nessa segunda temporada. Bom, já que o próprio Peter falou taxativamente que os argumentos de quem fala que a Bella Ramsey não fechou as redes sociais dela por conta dos ataques é um argumento mentiroso, eu acho que não tem problema falar que na verdade, o argumento do Peter é que é mentiroso, porque se você for analisar realmente a íntegra dessas entrevistas, a Bella Ramsey deixa totalmente claro que ela nunca quis ter redes sociais, que ela se sentiu obrigada a ter redes sociais quando ela tinha por volta de 12 anos, quando ela estava trabalhando lá em Game of Thrones, porque estavam criando perfis fakes dela, mas que ela não queria ter, que ela admirava o Jon Snow, né, o ator que faz Jon Snow, porque ele não tinha redes sociais e ela achava ele a pessoa mais legal do mundo por não ter redes sociais, então ela queria ser que nem ele. E, portanto, já era a intenção dela não ter redes sociais. E aí ela percebeu que agora ela não precisava mais ter, porque ela já sabia que as pessoas iam conseguir perceber que as contas falsas não eram ela, e aí ela decidiu desativar. Sim, ela falou em algum momento que recebeu críticas, ela nunca, em nenhuma entrevista que eu vi até agora, e realmente eu vi essas entrevistas na íntegra, inclusive o Gigante Richard fez alguns vídeos cobrindo essas entrevistas na íntegra, em nenhum trecho ela trata isso como uma grande coisa. Na verdade, ela sempre faz questão de enfatizar que não é nada demais. Ela usa expressões como, não foi nada tão dramático, né? Eu só preferi desligar porque aquilo não estava sendo útil, às vezes eu passava muito tempo, perdia muito tempo nas redes sociais. Ela fala até que ela é predisposta a se viciar em redes sociais, que ela já passou uma madrugada inteira mexendo no TikTok, então que ela achava melhor não ter redes sociais porque aquilo acabava mexendo muito com ela. E ela facilmente acabava se distraindo e era um problema. Ela não conseguia focar no que realmente era importante. Então, ela não atribui o fechamento das suas redes sociais aos ataques que ela estava recebendo em momento algum. Ela sempre diminui a importância de não ter redes sociais, diminui a importância das críticas. Tem um momento até que ela fala que ela nunca tinha se deparado com feedback negativo de nada. Algo assim, estou parafraseando, né?
que foi a primeira vez, foi uma novidade para ela. Então, no começo ela estava achando engraçado e em alguns momentos, realmente, ela percebia que, sei lá, não estava fazendo bem. Ela estava lendo muitas críticas e preferia não ler mais. Mas ela não faz essa conexão direta. Então, o Peter está inferindo isso. Você pode até especular que seja isso, mas você não pode afirmar como ele está fazendo. Muito menos você pode afirmar que é mentira de quem fala que ela não fechou as redes sociais por isso, porque de fato não tem nada confirmando. Na verdade, o que você tem confirma o oposto. Então, assim, é muito mais próximo de ser mentira o argumento que o Peter está usando do que o argumento que ele chamou de mentiroso. Porque se você vai analisar o que a Bella Ramsey efetivamente falou, não está exatamente próximo do que o Peter disse. Ela fechou as redes sociais por conta dos ataques. Mas eu não acho que o Peter compartilhou isso no vídeo dele porque ele queria desinformar. Eu acho que ele caiu no bait. Ele viu matérias falando que era isso. Existem matérias bem tendenciosas, bem lacradoras que serviram de fonte para o vídeo dele, né? A matéria do El País é puro lacre. Lacre do começo ao fim. O Giga também fez um vídeo onde ele fala para ler a matéria toda do El País. Todos os argumentos lá são extremamente lacradores. E aí eles forçam a barra nessa narrativa. E o Peter, ou o roteirista do Peter, comprou totalmente, né, esses argumentos lacradores da matéria da El País. E acabou que teve essa confusão. E por isso que ele foi levado ao erro. Não é nem que eu quero crer que seja isso. Eu realmente acho que foi isso. Que ele foi induzido ao erro por essas matérias que ele viu, ou o pessoal da equipe dele viu. E achou que ela tinha realmente fechado as redes sociais por conta dos memes e das coisas que, né, das piadas e das críticas. Mas não. Não tem como ter sido isso porque ela já tinha fechado as redes sociais antes disso acontecer. O Peter fala, em alguns momentos, que ela estava recebendo ataques do perfil dela. O que é impossível se ela não tinha mais rede social. Então isso também está objetivamente errado. E aí são uma série de problemas, né, na narrativa do vídeo dele. Porque se você realmente vê as matérias da Bella Ramsey, você percebe que não foi isso. Você pode presumir que foi isso. Você pode supor que foi isso. Mas você não pode afirmar, porque ela própria não afirmou. Pelo menos ainda não. Talvez no futuro apareça uma matéria dela falando que realmente era isso, confirmando. Mas até aqui, os vídeos estão sendo feitos baseados no que ela disse até aqui. E até aqui, ela nunca falou isso. Na verdade, ela diminuiu a importância desse episódio. A própria Bella Ramsey está dando muito menos foco, destaque, relevância, importância para os memes e para as piadas e para o bullying que estão fazendo com ela na internet, nas redes sociais, do que o Peter. O Peter está realmente tomando muito mais as dores pela Bella Ramsey do que a própria Bella Ramsey. Na verdade, assim... É zoado, porque veja só, é uma tirinha que foi feita pra sacanear os wokes. Mas nesse momento, o Peter tá sendo a personificação dessa tirinha aqui. Aqui é a Bella Ramsey, mas eu não me sinto ofendido. Se sente ofendido sim, e cala sua boca porque eu tô te defendendo. É o clássico meme, né, do branco defendendo o negro que não tá nem aí pro que tá acontecendo, mas que... Cara, eu vou falar o quê? Se você pega a entrevista da Bella Ramsey e vê a forma como ela tá tratando os ataques, e depois os vídeos do Peter dramatizando pra caramba a situação... É isso. E aí, uma tirinha que foi feita pra repreender um comportamento woke que cabe como uma luva pro que o Peter tá fazendo agora, é difícil falar que, nesse caso, ele não tá se comportando, né, não tá adotando exatamente o modus operandi que, né, os lacrolas costumam adotar. E também acho que não tem tanto problema eu falar isso, porque o Peter depois vai traçar um paralelo com o woke de direita. E várias das coisas que ele leva no vídeo dele lá, eu sei que foram... Não por ele, né? Mas por outras pessoas pensadas para me atacar diretamente. Então, se eu estaria me comportando como woke de direita, nessa discussão o Peter está se comportando como um woke de esquerda mesmo. Mas enfim, vamos seguir. O Peter está querendo censurar memes. Bom, aí os caras fazem um vídeo de resposta para mim, de 1h30, sei lá, cara, só batendo em espantalho. Só batendo em coisa que não existe. Eles inventaram que eu quero censurar eles, que eu quero tirar a liberdade de expressão deles, que eu tô falando sobre regulamentar as redes sociais, meu irmão, os caras inventam tudo, cara. É o que eu falo, é uma máquina de criar narrativas, pra inventar espantalho, pra poder criar conteúdo. Essa foi mais uma parte que as pessoas entenderam como sendo diretamente pra mim, porque 1h30 foi exatamente a duração do meu vídeo. Mas assim, eu só posso falar que é um absurdo o que o Peter falou aqui. Pelo menos se realmente foi pra mim. E novamente, né, eu entendo que a intenção dele não era me responder. Pelo menos no privado ele falou que a resposta não era pra mim. Que ele nem chegou a assistir o meu vídeo. Mas é aquela coisa, eu sei que o pessoal da equipe dele assistiu, algumas informações chegaram até ele, e às vezes acabou sendo uma resposta involuntária, vamos
colocar dessa forma. Então, mesmo que ele não tenha falado isso pensando em mim, eu vou ter que responder como se fosse. Bom, eu não fico batendo em espantalho nem criando narrativa. E eu não disse que o Peter, pessoalmente, estava querendo regulamentar as redes sociais. Esse ponto, eu vou tentar não me aprofundar tanto, não sei se eu vou conseguir, porque ele vai muito de encontro ao que eu falei no vídeo anterior. Eu foquei bastante em destrinchar o caráter problemático do vídeo do Peter e como o grande problema que eu vejo é que os argumentos dele, como estão sendo disseminados para centenas de milhares de pessoas, podem ser utilizados, sim, por pessoas que têm intenções ruins para defender todo tipo de censura, de regulamentação das redes sociais, de perseguição a pessoas que eles não gostam. O Léo Lins, e a gente sabe que o problema deles com o Léo Lins não é da piada especificamente, porque tem um monte de comediante de esquerda que faz piada pesada também. O próprio Santinelli, tem trecho do show do Santinelli, vídeo do show do Santinelli no canal do YouTube dele, onde ele faz piada com um amigo dele que tem síndrome de Down. E nenhum problema quanto a isso, porque ele é da patota. Agora, vai um humorista mais de direita fazer essas piadas, aí ele vai ser perseguido. E é assim que funciona. Nunca vale do mesmo jeito para os dois lados. Então, essa é a parte problemática do vídeo do Peter. Mas eu não acho que ele pessoalmente quer regulamentar as redes sociais. Eu espero que ele não seja a favor disso, realmente. Eu acredito que não seja. Mas o ponto que ele está defendendo para centenas de milhares de pessoas, queira ele ou não, é exatamente o mesmo ponto que a galera que quer regulamentar as redes sociais, censurar e perseguir todo mundo defende. Os argumentos estão saindo da boca dele, mas poderiam estar saindo da boca do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes. Inclusive, alguns já até saíram. E isso que é perigoso. Especialmente porque eu sei que o Peter se comunica com muitas pessoas de direita e pode fazer com que muitas passem a pensar, não, mas é razoável isso aí que ele está falando. Porque se você se deixa levar pela parte emocional, vai parecer razoável, de fato. Ah, só tá preocupado em defender a menina dos comentários, das brincadeiras escrotas que tá fazendo com ela. Tá. Isso, ok, a intenção aí é nobre, beleza, bonita e tudo certo e pode parecer razoável a partir daí. Mas quais as consequências disso? Porque é como eu já falei várias vezes. Você pode pegar todo o argumento que o Peter está usando e substituir Bella Ramsey por Haddad e os memes da Bella Ramsey pelos memes do Tachad e pronto, tem um cyberbullying sendo cometido com o Tachad que precisa ser defendido. E sabe-se lá de que forma. Aí você percebe que começa a ficar perigoso. De repente já não é mais tão de boa você fazer zoeira com político, você fazer piada com político, você escrotizar um político, você chamar um político de gordola, porque não é mais zoeira. É perseguição. É bullying, é crime. E essa questão da criminalização ainda é meio complicada, né? Tem umas outras camadas, mas eu acho que o Peter vai falar mais sobre isso mais pra frente, então vou deixar pra responder nesse momento. Vamos seguir. É incrível como esse nicho político é composto por gente mentirosa, cara. Porque qual é a estratégia do cara, né? Ele faz react no meu vídeo pra me refutar e pausa a cada 2 segundos. Ele interrompe todas as minhas linhas de raciocínio e começa a falar. Ó lá, tá imputando crime. Ó lá, criminalizando. Ó lá, falou que é crime. Sendo que no vídeo eu tô falando o oposto, cara. Eu não sei se eu preciso aprofundar mais ainda essa questão de tá imputando crime, tá criminalizando, porque eu acho que já tá bem explicado a essa altura do campeonato. Eu espero que esteja, né? E acho que eu ainda vou falar mais sobre isso pra frente. Então, eu vou só falar sobre a parte mais simples, que é pausar o vídeo a cada 2 segundos para interromper a linha de raciocínio. Definitivamente não é por isso que eu faço dessa maneira, ok? Inclusive eu já vi algumas pessoas reclamando disso, eu acho uma bobagem sem tamanho. Porque assim, eu simplesmente escuto um ponto que eu quero responder e eu não tenho como saber o que vai vir na sequência da frase, se eu estou fazendo um react da primeira vez, e muitas pessoas demandam que eu faça react da primeira vez. Então, eu não sei em que momento vai terminar aquela linha de raciocínio. Às vezes a pessoa tem uma linha de raciocínio que está sendo construída há 5 minutos. Eu não vou passar 5 minutos em silêncio esperando a conclusão da linha de raciocínio inteira para depois começar a responder. E tem gente que acha que tem que assistir o vídeo inteiro, 20 minutos em silêncio, passa o vídeo todo e depois começa a responder cada ponto. Não funciona assim. É idiota até você pensar que o react deveria ser feito dessa forma. Eu acho isso uma merda, tá? Eu produzo react como eu prefiro consumir, inclusive. A minha intenção não é ficar picotando a linha de raciocínio. Toda vez que eu escuto uma coisa que eu acho que merece uma resposta, eu paro e respondo. Às vezes a linha de raciocínio tá tão cagada que a cada segundo tem uma contradição, tem um problema, tem uma lógica deturpada que vale ser respondida. Mas eu sempre tento costurar o raciocínio completo da pessoa. E se eu percebo que em algum momento uma coisa que eu respondi antes foi elucidada lá na frente, eu resgato isso, eu trago. Então, eu não faço de maneira alguma para ser desonesto. É só o que é mais intuitivo para mim. Mas até nesse vídeo eu melhorei essa mecânica também, que não é simples para fazer em todo vídeo, tá? O react convencional,
ainda vai ser um modelo adotado na maior parte dos casos aqui do canal. Mas eu peguei esse modelo que dá mais trabalho, mas também para atender essa demanda do Peter, né, acho que vai ficar melhor, porque aí eu tô colocando o raciocínio completo para depois responder. Se você perguntar pra pessoa que assistiu esse vídeo o que foi falado no vídeo original, ela vai falar: imputou o crime, censurou minha liberdade de expressão. Exatamente. Agora pergunta em qual momento do vídeo eu falo isso. Simplesmente não tem. E vai acontecer exatamente como acontece com a galera da esquerda quando me imputa alguma coisa, quando fala que eu disse alguma coisa. Pergunta pra eles onde tá isso nos vídeos que eu fiz. Não tem. Eles não sabem. Sabe o que eles vão responder? Procura você que eu tenho mais o que fazer. Porque não existe. Olha, no vídeo você não fala diretamente que é preciso criminalizar a prática, até porque ela já é criminalizada, né? E aí o grande problema é esse, você está o tempo inteiro associando com algo que efetivamente é crime. Isso por si só já é criminalizar. É por isso que tantas pessoas levam para essa interpretação. Eu falei com você no privado e você esclareceu que realmente não era nisso que você estava pensando. Você estava pensando no bullying de forma geral, né, fazendo esse paralelo e nem sabia que era crime, foi ver depois e tal. Mas você chegou a postar a portaria da lei no Twitter. Então muita gente viu essa portaria, não está no vídeo, mas estava no Twitter. E o print está circulando por aí. Então foi um equívoco, no mínimo, né, que você mesmo reconhece, por isso que você apagou o tweet. Então não é uma narrativa, uma distorção, são coisas que aconteceram. Você chamou de bullying, bullying é crime, portanto, é uma conclusão lógica. Ainda mais quando existe um tweet seu com a lei. Não é por maldade, eu realmente não acredito que seja por maldade. E toda vez que eu falei que estava indo para essa direção do discurso, não foi por maldade, porque eu não acho que você seja uma pessoa má e que a sua intenção por trás disso seja maléfica. Mas eu acho que está equivocado e que é um problema. E que como um comunicador grande e que alcança tantas pessoas, isso precisa ser esclarecido. Mas vamos lá, né? Eu sei que a sua intenção, então, não era falar do crime em si, mas do bullying enquanto prática. Eu acho que você ainda vai falar mais sobre isso adiante, mas enfim, como eu já não tenho mais certeza, vou responder agora. Tem um momento no vídeo, na verdade, que o Peter ele fala que o crime de bullying ele é relativamente recente, né? Então por isso ele nem sabia que era. Mas mesmo que bullying não fosse crime, ainda assim daria para levar para essa mesma direção de problematizar o discurso, que vai acabar levando para aquele conceito abstrato de discurso de ódio, que a esquerda usou durante muito tempo, para perseguir as pessoas. E a gente vive num país onde nem precisa ser crime para os juízes do Supremo Tribunal Federal tratarem como tal. Então, sinceramente, hoje em dia, ser crime realmente é um mero detalhe. Mas o potencial problemático do discurso permanece mesmo sem a portaria da lei. Eu posso usar como exemplo a questão da homofobia. Olha só, isso aqui aconteceu em junho de 2019. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. Então, teoricamente, homofobia só passou a ser crime no Brasil em 2019. Antes disso, assim como o bullying, também não era. Por mais que o projeto para criminalizar o bullying já estivesse tramitando há muito tempo, né? Uma discussão já bastante antiga. Então muitas pessoas, pelo menos, pensam no bullying como um crime há muito tempo. Mas até 2019 a homofobia também não era crime. Porém, não significa que grandes veículos de comunicação, que grandes influenciadores não estivessem cancelando pessoas por homofobia, mesmo sem ser crime. E o cancelamento seguia justamente esse tipo de comportamento, não é? Grandes influenciadores apontando o dedo e falando: olha só, isso que estão fazendo com essa pessoa, né, isso aqui que estão fazendo é um absurdo, é homofobia, é bullying, é perseguição, é desumano, é discurso de ódio, é crime de ódio, é capacitismo até, né? Falando de doenças. Peguei esse exemplo aqui para ilustrar, se liga. Matéria de 2018. Um ano antes de homofobia ser crime, Bruno Galhaço é acusado de homofobia após revelação de tweets antigos e perde patrocínios. Então, não era crime, mas ele perdeu os patrocínios por causa de tweets homofóbicos antigos dele no auge do cancelamento. Ou seja, mesmo sem ser crime, esse aqui é o mesmo comportamento de patrulha de pensamento, que já era classificado assim antes mesmo da cultura do cancelamento ficar em voga. É o mesmo comportamento que prejudicou muitas pessoas, obrigou elas a baixar a cabeça pro esquerdisticamente correto, né, como o Léo Lins fala. Então, nem precisa falar diretamente da lei, ou até mesmo pensar objetivamente na lei, para que seja um discurso problemático. Porque tá simplesmente aqui, com a patrulha de pensamento tão problemática que a gente vem combatendo já há tantos anos. Então vamos seguir, vamos lá. Vamos ouvir de novo o que eu falei no vídeo anterior? Olha aí. Eu acho que algumas pessoas querem normalizar ser escroto. E não é questão de cercear sua liberdade de expressão, não é isso. É questão de eu também ter liberdade para falar o que eu penso sobre esse movimento desproporcional. Sobre esse monte de homem formado agindo como se fosse adolescente escroto no colégio. Ou eu não tenho direito a ter minha liberdade de expressão também? Tenho direito, não tenho?
Vocês viram aí. Eu deixei claro naquele vídeo que você tem a sua liberdade de expressão pra agir como um idiota. Da mesma forma que eu tenho a minha liberdade de expressão pra dizer que eu acho esse comportamento aí idiota. O problema que eu vejo aqui é que foram pequenos trechos cercados por todo um vídeo que não tinha esse tom. Então assim, se eu passo um vídeo inteiro falando quem torce pro Flamengo é canalha, é bandido, é escroto, é o pior tipo de pessoa que você vai encontrar na rua, sabe, não cresceu, não amadureceu, tem que ser um ser humano terrível, sabe, é a prova de que não evoluímos enquanto sociedade, que ainda existem flamenguistas. Mas você pode torcer pro time que você quiser, né? Claro, né? Claro, você escolhe o seu time. Mas quem torce pro Flamengo é desgraçado. Meu Deus, como pode ter torcedor do Flamengo? 2025 ainda tem gente torcendo pro Flamengo. É inaceitável. É bizarro. Olha isso, cara. Tem flamenguista em tudo quanto é lado 2025. Aí eu recebo um monte de vídeos de resposta falando: meu Deus, o Wagner acha que não pode mais torcer pro Flamengo. Agora, pra torcer pro Flamengo, tem que pedir permissão pra ele. E aí eu falo: não. Eu falei, ó, deixei bem claro no meu vídeo que cada um torce pro time que quiser. Mas você pode torcer pro time que você quiser, né? Claro, né? Claro, você escolhe o seu time. E aí eu ignoro todo o contexto do vídeo que tá falando que não pode torcer pro Flamengo. Que eu estou falando que quem torce pro Flamengo é o pior tipo de ser humano que já pisou nessa terra. Mas ó, tem aquele trechinho ali que eu falei, que qualquer um torce pro time que quiser. Então esse é o problema que eu vejo nesse trecho. Ele tá lá no vídeo. Só que ele não conversa exatamente com todo o resto da mensagem que é passado ao longo do vídeo inteiro, que é pra dramatizar ao máximo a situação da Bella Ramsey, pra realmente tratar as pessoas que estavam fazendo os memes ali como desumanas. Tipo, um completo absurdo. E aí quem assiste aquele conteúdo, o Peter é um excelente comunicador, facilmente cai nessa história, nessa narrativa de que não realmente, esse bando de escroto aí. E eu até falei que se ficar só nesse ponto, de que realmente tem gente que passou do ponto, que foi escroto, que foi babaca e tem que criticar. Tem também aquele ponto, né? Que cada um tem o direito de ser babaca. E ele começa, estão querendo normalizar ser escroto, normalizar ser babaca, alguma coisa assim. Cara, mas é normal. Em certa medida é normal. Então nem é o caso de normalizar, mas de entender que isso faz parte do mundo. E que essas pessoas não são necessariamente más, porque elas têm atitudes babacas, eventualmente. E se elas são imaturas, não é que eu acho que você não tem que educar, ensinar. Mas eu não acho que a postura que o Peter adotou no vídeo teve muito esse efeito. Porque pareceu muito mais uma patrulha de pensamento do que meramente um serviço de conscientização. Não vou dizer que não conscientizou ninguém, mas o patrulhamento ele mais instiga, inclusive, pro outro lado, e é por isso que depois de tanto tempo as pessoas começaram a realmente se revoltar contra a cultura do cancelamento, por exemplo, que eu acho que causa o efeito oposto em quem estava mais engajado nesses memes, de querer postar mais ainda, porque tem alguém falando para não fazer aquilo. Mas aí, né, enfim, realmente a liberdade de expressão do Peter para se comunicar da forma que ele quer, mas também tem a liberdade para falar que não foi uma boa comunicação. Pode ter funcionado com alguns, acho que funciona mais. Eu não gosto de usar esse tipo de expressão, né, porque eu sei que eu tô falando do Peter, mas como sinalização de virtude para se destacar, para se diferenciar e para convencer as pessoas de que, né, ele está no grupo virtuoso e os outros são os escrotos, babacas, infantis e tal. E novamente, tem gente que foi escroto, que foi babaca, que passou do ponto e tal. E se fosse só isso, dependendo da forma que fosse comunicado, eu estaria concordando completamente. Mas não foi só isso, né? E a comunicação não foi tão clara nesse ponto quanto o Peter está dizendo agora, resgatando um trecho onde ele destacou que beleza, você pode fazer tudo isso, mas o vídeo inteiro é para demonstrar como a pessoa que tá fazendo aqueles memes é um ser humano completamente abjeto. E o pior, isso também é dito de uma forma que mesmo quem tava fazendo meme de uma forma leve, tranquila, sem ir pros extremos, pros negócios mais grotescos, absurdos e que realmente você pode falar que são desumanos, ficam no mesmo balaio. Eu nem fiz meme da Bella Ramsey. E tinha gente endereçando pra mim aquela crítica. Talvez em algum vídeo, em algum momento, falei que acho ela feia porque acho ela feia. Mas você vê como realmente acabou que, sabe, pegou em todo mundo. Enfim, ainda tem muito vídeo pela frente, então vou tentar ser mais breve nas minhas respostas pra não ter que criar mais uma parte. Quer dizer, vai ter mais uma parte além dessa, né? Mas não uma quarta parte. Porque como são canais, perfis políticos, eles precisam mentir dizendo que estão sofrendo censura. Censura, essa palavra é forte pra caraca pra quem segue esse tipo de nicho, entende? Não tem nada a ver com censura. É só a minha opinião sobre o quanto tá feio esse comportamento patético, vindo até de homens adultos. Foi só isso, né? Então, novamente, não é que eu veja o Peter pessoalmente como o censurador, mas como um porta-voz que pode auxiliar os censuradores. E assim, eu não vejo ele necessariamente como um censurador nesse caso, porque é o Peter. E eu sei que muitas pessoas compararam ele com o Felipe Neto. E aí o que diferencia é meramente a intenção.
Porque o efeito prático é muito próximo. O Peter é um influenciador quase tão grande e relevante quanto o Felipe Neto. Nem sei mais quantos milhões de inscritos tem o Felipe Neto, nem qual é a média de visualizações dos vídeos dele. Pra comparar, talvez o Peter hoje até seja maior que o Felipe Neto, nem sei. Mas a questão é que são comunicadores muito influentes. E o Felipe Neto, por vezes, usou essa influência pra, de fato, tentar calar, intimidar e censurar as pessoas. E pra mim, a maior diferença aí é a intenção, porque o discurso não é muito diferente. Não é. O discurso em si não é. O Felipe Neto, ele também, assim, ele sempre fingiu. Eu não estou dizendo que o Peter está fingindo. Eu estou dizendo, o Felipe Neto sempre fingiu lutar por uma causa nobre. Ele não chegava e falava, porque eu tenho que censurar todo mundo. Porque eu quero só censurar. Porque eu censurar por censurar. Porque eu gosto de censurar. Porque eu quero que o outro lado cala a boca. Não. É sempre um negócio tipo, porque essas pessoas são intolerantes, porque elas são odiosas, porque essas pessoas são terríveis, porque elas são desumanas, porque elas são nazistas, porque tem apito de cachorro para nazismo, por isso. Sempre tem uma motivação nobre por trás do discurso que vai propor uma censura. Então a grande diferença é o que eu acredito ser a motivação. Porque na prática, são dois influenciadores utilizando um discurso que está restringindo a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão serve para você falar coisas que não são popularmente aceitas, tipo, para dar bom dia, boa tarde, para falar eu amo você, para falar nossa, como você é lindo. Não é para isso que serve liberdade de expressão. É para você dar uma opinião controversa, uma opinião mais ácida, é para você fazer uma piada mais pesada, é para você mexer com temas espinhosos. E é por isso que a primeira emenda é tão importante nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente não tem essa defesa tão forte da liberdade de expressão. E é por isso que sempre que tem um grande influenciador indo para esse lado, você tem a liberdade de expressão, sim, sendo ameaçada. Não é um discurso de vitimismo. Eles precisam. Eu sou uma figura política, então eu preciso. Eu não preciso de uma polêmica com você para falar que eu estou sendo perseguido, censurado. Por um acaso, eu vivo no país que tem Alexandre de Moraes. Peter, pelo amor de Deus. Eu não preciso, porque eu falo do Xandão aqui no canal. É um problema realmente muito maior, muito mais significativo. E é uma pessoa que está prendendo pessoas, que está perseguindo pessoas por causa de opinião. É um problema que existe no Brasil. Então, não, eu não preciso inventar essa narrativa pra me fazer de vítima. Infelizmente, o teu vídeo foi pra essa direção. Mesmo que de forma inocente, vamos colocar assim. Mesmo que se você não tenha se dado conta. E eu sei que você não vai concordar com isso. Hoje, a nossa visão ideológica sobre esse assunto é diferente. É oposta. E eu fico triste por isso. Porque quanto mais aliados nessa luta pela liberdade de expressão, melhor. E eu sei que eu estou na posição ingrata aqui de defender memes pesados contra a menina autista, mas sempre é inglório, sempre é ingrato estar no lado de quem está lutando pela liberdade de expressão no Brasil. Porque eu vou ter que defender coisas que eu nem faço porque eu acho zoadas, mas seguindo a máxima de eu posso não concordar com uma palavra do que você fala, mas eu defenderei até a morte o seu direito de falar. Então não é porque eu quero fazer meme e praticar bullying com a Bella Ramsey, ou porque eu acho que, nossa, que legal isso que o pessoal tá fazendo. Não, é apenas pela defesa da liberdade de expressão. E que se você está oferecendo um risco pra ela de alguma maneira, eu sei, realmente acredito que não é com essa intenção. Pode ser com uma intenção nobre, mas mesmo intenções nobres podem resultar em catástrofes. E, infelizmente, pra mim, esse é um dos casos. E se vocês estão preocupados com censura, diz pra mim de verdade, o que faz mais sentido pra evitar a censura? Eu mostrar que as pessoas podem ser civilizadas na internet, podem se automoderar, convivendo em sociedade como gente normal, como humanos, repudiando ataques negativos de gente que faz besteira? Ou vocês defendendo que as pessoas se comportem como trogloditas e façam as maiores babaquices possíveis online e ainda ataquem quem fala que não gosta desse comportamento? Mas sem a menor dúvida é muito mais relevante, muito mais importante para lutar contra a censura o segundo exemplo. Inclusive, se eu pudesse pausar a cada frase dita num react normal, eu com certeza teria pausado no momento que ele fala sobre se automoderar. O que era a cultura do cancelamento? Era exatamente uma pressão pública para automoderação das pessoas com base no senso moral de um grupo político hegemônico que impunha o esquerdisticamente correto, que por um acaso está totalmente alinhado com tudo que você está defendendo nesse vídeo. Era por causa dessa automoderação que a gente precisava se voltar contra a cultura do cancelamento. Quantas vezes eu já não falei aqui que várias pessoas, vários criadores de conteúdo inclusive, falavam comigo no privado, pô, acho incrível o seu canal, você fala um monte de coisas que eu concordo plenamente, mas eu não posso falar porque, né, tenho muito a perder, porque eu posso ser cancelado. Por quê? Porque essas pessoas estavam se automoderando, como você sugere. Isso é melhor para combater a censura? Não! Isso é terrível! Isso é exatamente o que eu estou enfrentando nos últimos 8 anos, no mínimo.
Isso é uma das batalhas mais importantes que a gente está enfrentando. Isso é uma causa pessoalmente muito relevante para mim. Porque eu vi pessoas calando a boca nessa automoderação. Pessoas que eu gosto, que eu admiro, que tiveram que se afastar desse tipo de discurso, sabe, coisas polêmicas que estava defendendo, porque estavam recebendo represália pública de muitos moralistas e pessoas que estavam patrulhando o pensamento alheio, com discursos, Peter, me desculpa, mas idênticos ao que tu tá apresentando nesse vídeo. Discursos idênticos ao teu nesse vídeo, expulsaram do debate público pessoas que eu gosto e que eu admiro. Então como que eu não vou me colocar contra isso? Se eu estou me colocando contra isso ao longo dos últimos 8 anos, e quando parece que finalmente a gente está conseguindo enfrentar e as pessoas entenderam a merda que é esse patrulhamento de pensamento em nome desse moralismo esquerdisticamente correto, aí vem um cara importantíssimo com uma voz poderosa dentro da direita, me desculpa, mas fazer basicamente a mesma coisa. Não é melhor propor essa automoderação. É claro que em alguma medida sempre vai haver uma automoderação. As pessoas, né, o bom senso para você conviver em sociedade, isso é uma coisa. Agora, em um ambiente de internet, sempre vai ter, se você pegar um comentário de um cara praticamente da Deep Web que fez uma publicação merda que nem tem engajamento, não tem nada, mas você encontra. Você consegue encontrar todo tipo de chorume na internet. Mas isso não significa que, é um problema massivo que precisa de uma automoderação, porque essa automoderação vai ser mais prejudicial do que o que você está tentando moderar. Porque, novamente, a própria Bella Ramsey nem demonstrou grande preocupação com tudo isso que está acontecendo. E na pior das hipóteses, ela ia receber mais alguns memes por alguns meses, acaba a série, ninguém mais lembra do que está acontecendo, mudou o assunto, pronto, acabou. Agora, a automoderação fica. E fica, você sabe que fica, porque durou anos. A gente está conseguindo superar isso agora, recentemente. As pessoas estão tendo mais coragem de se levantar e falar. Então, com certeza absoluta, mas sem a menor dúvida por ter vivido isso de pertinho, a sua proposta é uma merda, não é só que ela é pior, ela é horrível. Era o que estava acontecendo, era o grande problema que a gente estava enfrentando. As pessoas se automoderando por medo de sofrer a represália de um grande influenciador que ia virar. Você fala tanto da nossa máquina de destruir reputação até, eu acho. Porque agora somos canceladores porque estamos discordando publicamente do que você está falando publicamente também. Mas essa máquina de moer reputações, ela foi efetivamente utilizada contra a gente ao longo dos últimos anos e eu vi pessoas perdendo tudo ou tendo que se afastar. Exatamente por essa automoderação nesses mesmos moldes. Se adequando ao discurso que soa bonitinho, mas que no fim das contas tem uma série de problemas no fundo. Basicamente, o que eu entendo aqui do que você está propondo é que a gente tem que continuar tomando cuidado, né, e medindo as palavras, mesmo com a cultura do cancelamento enfraquecida, porque senão esses exageros vão ser utilizados contra nós. Então a gente tem que aceitar um cancelamento soft. A gente pode falar um pouco mais as coisas, mas não tanto também, né? Porque senão tem que continuar sendo patrulhado e aplicar a automoderação. Mas aí, onde fica a linha? Porque a gente vai cedendo território. Isso é uma coisa que você não pode fazer na guerra cultural, que você algumas vezes trata quase como uma teoria da conspiração. Porque isso não funciona. Toda vez que cederam território, os esquerdistas, os wokes, eles foram querendo mais, e mais, e mais, e avançando mais, e avançando mais, e avançando mais, até que ficou completamente insustentável. Então agora é só se automoderar na questão dos memes da Bella Ramsey. Daqui a pouco é só se automoderar nos memes do Tachad. Daqui a pouco é só se automoderar para não xingar político. Daqui a pouco é só se automoderar para não usar palavras que possam ser discriminatórias, para não falar buraco negro e tal. A gente já seguiu por esse caminho, Peter. Você já viu que não é que isso não dá certo, isso é um desastre. Então, definitivamente, isso não é o jeito de combater a censura. Vamos lá. Que país é um exemplo melhor de como combater a censura? O Brasil ou os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm a primeira emenda que vai justamente na direção oposta do que você está falando que é o melhor. E eu definitivamente acho que apesar de todos os problemas que tiveram com a agenda woke nos últimos anos, os Estados Unidos possuem anticorpos muito melhores que aqui no Brasil para conseguir lidar com esse tipo de coisa, justamente porque eles têm uma noção melhor do que a liberdade de expressão. E não é essa super automoderada. Que, na verdade, a gente está vendo que os brasileiros ainda estão passando por isso, ainda estão precisando vencer essa barreira da automoderação, ainda tem medo de falar o que realmente pensam. Então, não. Eu não acho que é para esse ponto que a gente tem que ir. Eu sei que a liberdade de expressão mais ampla significa aceitar discursos feios, coisas feias, palavrões, comentários
terríveis. Mas eu acho que essa é uma troca importante de se fazer. Você vai falar de Jordan Peterson no seu vídeo. Inclusive vai ficar na parte posterior, né? Você vai trazer o exemplo, agora ele é o exemplo para servir para o seu argumento, só que bem distorcido do que ele realmente disse. Já tem um vídeo aqui sobre a direita woke, então dá para ver, né, como foi bastante distorcido. Mas esse mesmo Jordan Peterson, aquele cara que viralizou numa entrevista famosíssima, onde ele fala sobre liberdade de expressão e ele fala que as pessoas precisam correr o risco de ofender as outras para ter uma plena liberdade de expressão. O tempo inteiro isso pode acontecer, que a própria mulher que estava debatendo com ele estava o tempo inteiro cruzando essa linha. E faz parte. E mesmo Jordan Peterson, como um cara educado e que ele mesmo admite que não gosta de se indispor com as pessoas, ele sempre tenta ser bastante educado, entende que é uma linha importante que precisa ser defendida porque faz parte da comunicação. Porque se você se automodera, você já está limitando a liberdade de expressão das pessoas, porque você vai ter sempre que ficar pensando, mas isso eu tenho que falar ou eu tenho que me automoderar? Então não, isso não é uma forma melhor de combater a censura. Pelo contrário, isso é uma outra forma de censura. Aqui, sem querer, você está sugerindo a autocensura, que é justamente o problema central do cancelamento. E é engraçado porque você está falando que nós somos os canceladores agora, né? Acho que isso também vai ficar para outra parte. Mas ninguém aqui realmente quer que você pare de falar. A gente só tá apontando que você tá dando uma opinião perigosa. Eu não quero que você perca o seu canal, que você perca os seus patrocinadores. Na verdade, não. Eu sempre torço cada vez mais pelo seu sucesso, que seu canal cresça mais, que você tenha mais contatos, mais patrocinadores. Pra mim tá ótimo. Acho que você merece, é um excelente profissional. Mas eu posso apontar que esse discurso não é bom. É um discurso perigoso e que sim, está flertando com censura. Tô bem cansado, ainda tem bastante vídeo. Vamos lá, vamos seguir. O Peter está criminalizando a gente. Bom, no vídeo anterior eu previ que viriam com o famoso argumento vitimista deles, né? Dizendo que eu tô criminalizando memes, que eu tô imputando o crime. Cara, impressionante, é muito previsível isso. Será que foi isso mesmo que eu disse? Vamos ver. Tem uma galera que propositalmente tenta se vitimizar. Dizer que estão sendo criminalizados. Os caras não estão me criminalizando. É crime, você tá me imputando crime. Onde? Porra, cara. Pode ver, qualquer coisa que você fale, vão dizer que você tá imputando crime neles, cara. É muito vitimismo desses caras. Faz aquele drama porque precisa usar a minha imagem, montar uma narrativa de treta, onde eles são atacados por tudo, sabe? Assim eles acham que conseguem mais a razão, acham que conseguem mais view, acham que assim eles montam uma narrativa onde eles estão lutando por algo maior, uma causa maior. A galera se perdeu completamente, cara. Tão perdidos. Acham que guerra cultural é passar o dia humilhando uma garota autista. Quase que profético, não foi? Foi quase profético. Pô, vou jogar na Mega Sena. Mesmo falando que os caras iam usar essa mentira, mesmo deixando claro que não tem nada a ver com criminalizar, eles foram lá, mesmo assim, e disseram que eu tô criminalizando. Bom, isso aqui tudo já foi basicamente respondido ao longo desse vídeo do anterior, mas tem mais algumas incoerências, algumas hipocrisias até aqui, porque o Peter fala que é nosso vitimismo falar que isso tá descambando pra censura, mesmo que não seja a intenção dele, sendo que você pode falar que ele também está se vitimizando, tratando argumentos, contra-argumentos, respostas no que eu considero um debate, porque para mim o que eu tô fazendo aqui é debater publicamente com o Peter. Tá tratando isso como um ataque, uma perseguição, como a gente tá fazendo tudo isso para conseguir farmar em cima, para se fazer de vítima, e pô, nem de longe, mano. Então é mais um daqueles argumentos que pode facilmente se voltar contra o argumentador. Por que a gente demonstrar que você falar que isso é bullying e que bullying é crime, portanto tá criminalizando, é uma vitimização, mas você falar que não, estamos te atacando, você não tem liberdade pra falar o que você quer, sendo que a gente não falou isso, pelo menos assim. Eu não vou falar a gente, eu vou falar por mim, eu não falei isso em momento nenhum. Na verdade, sempre falei o oposto. Claro, você pode dar todos os argumentos que você quiser, apresentar os seus pontos, defender os seus pontos e a gente pode responder. Simples assim. Isso são duas pessoas exercendo sua liberdade de expressão. Já é o que? A terceira, quarta vez que eu falo isso? E o ponto da criminalização, acho que a essa altura já tá bem respondido. A questão da profecia que é engraçada também, né? Porque, justamente, ele trata como profético um ponto. Nossa, ele previu que por eu estar falando que eles estão cometendo um crime, eu estou criminalizando. Cara, se isso é uma profecia, então é uma profecia autocumprida, né? Vamos usar o exemplo do Flamengo. É tipo eu fazer aquele vídeo lá, que eu exemplifiquei antes, e depois falar, e ainda vai ter flamenguista vindo aqui nos comentários, falando que eu odeio a torcida do Flamengo, que eu sou contra o Flamengo. Mas você quer apostar que vai ter flamenguista comentando aqui, porque esse Wagner tá falando isso só porque ele é anti-Flamengo. Tá falando isso só porque ele torce pro Fluminense. Exemplos, né? É só por isso. Nossa, eu estou prevendo que vai acontecer. Sim, é óbvio que vai acontecer. Não é uma profecia autocumprida. Eu fiz um vídeo falando que todo flamenguista é um arrombado.
Aí os caras vão falar, pô, esse cara é anti-Flamengo, ele tá falando isso porque ele torce pro Fluminense, se fosse o caso. Não acho que tenha lá tanto mérito em conseguir prever algo assim. Mas vamos seguir, vamos pra próxima. Historicamente falando, a forma como as sociedades se autorregulam de comportamentos nocivos e repugnantes é através da estigmatização pública, é através da reprovação social. Essa é justamente a única alternativa descentralizada e a alternativa correta para quem é contra a censura estatal, para quem é contra o governo censurando alguém, né? Cara, essa parte é especialmente problemática também, né? Porque aqui, sem perceber, ele tá validando a cultura do cancelamento. Ele não se deu conta de que ele descreveu a cultura do cancelamento e falou que essa é a única forma correta de você ser contra a censura. É a forma descentralizada de censurar, fazendo com que as pessoas se autorregulem através da estigmatização pública. Isso é o cancelamento, pô. Então, se o Peter reconhece que ele tá fazendo isso nesse vídeo, ele tá praticamente se reconhecendo como um cancelador. E eu sei que ele vai falar que nós estamos sendo os canceladores agora. E que, inclusive, falamos que nós cancelamos novamente. Não sei se isso vai ficar nessa parte ou na próxima. Mas isso aqui, meu Deus, isso aqui daria um vídeo à parte para aprofundar sobre essa questão. Porque aí entra uma questão muito complexa de diferença entre cancelamento e boicote, a destruição mútua assegurada, o contra-cancelamento, a legítima defesa para se cancelar. Vai por todos esses caminhos que eu já abordei aqui em outros vídeos. Eu acho que talvez seja mais apropriado realmente abordar isso no próximo vídeo, que vai ser mais focado nessas questões políticas. Mas, para tentar resumir, é verdade que isso que o Peter está descrevendo está numa linha tênue ali entre o boicote e o cancelamento. Porque a linha entre o boicote e o cancelamento é muito tênue e muitas pessoas têm uma definição muito peculiar, muito particular de cada um desses termos. O Giga, por exemplo, fala que o cancelamento precisa do elemento da mentira. Conversei com o For, que é um libertário, recentemente, e ele falou que o cancelamento ele tem um objetivo mais destrutivo e ele realmente visa acabar completamente com a pessoa, com a vida da pessoa, com os recursos da pessoa, enquanto o boicote é algo mais voluntário, o cancelamento busca a quebra de contrato, o boicote é mais sobre a ação de não consumir e talvez no máximo de incentivar que as outras pessoas não consumam também. Mas tanto no caso da mentira quanto nesse caso da ação própria contra a imposição da quebra de contrato, a linha também fica meio tênue. Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Felipe Neto, que perdeu o patrocínio da Bis por causa dessa ação pública. Aquilo foi um cancelamento? Aquilo foi um contra-cancelamento? Para mim, eu já falei algumas vezes, cancelar canceladores é bela e moral, né? Eu admito que eu não sou um ser humano completamente virtuoso. Eu tenho os meus defeitos. Eu admito que eu sou vingativo em algum ponto, sim. Eu acho que existe justiça também na pessoa colhendo o que plantou, né? A pessoa que prega cancelamento para todo mundo sendo cancelada é quase poético. Mas essa fala do Peter, pós-cultura do cancelamento, é perigosa, porque mais uma vez está flertando com isso, especialmente porque nesse caso o discurso dele está totalmente alinhado com o discurso que era utilizado pelos canceladores, né? Essa coisa de, olha só que absurdo que estão fazendo com essa menininha. Olha só que pesada essa piada com a condição dela. Ele não usou a palavra capacitismo, mas poderia, porque ele descreveu o que os wokes classificam como capacitismo. Então o discurso está muito próximo do que era usado pelos canceladores e agora ele está falando, né, sobre essa questão da estigmatização social para promover uma automoderação. E bem, algumas coisas devem ser estigmatizadas socialmente, mas eu não acho que piadas com famosos esteja nesse grupo. Por pior e mais escrota que seja a piada. E eu espero que a essa altura do campeonato já tenha dado para entender, né, por que eu acho isso, sem precisar explicar mais uma vez. Reprovação social é o oposto de censura estatal. É o oposto. Vocês são canais políticos, né? Supostamente vocês deveriam saber disso. Então, ou é burrice ou é desonestidade intelectual. Não tem meio termo. Aqui é golpe baixo, né? Porque ainda tá jogando com a especialidade da casa. Ele tá lutando na minha expansão de domínio, querendo meter essa pra cima de mim. Bom, eu apresentei os meus pontos na resposta anterior, então você decide quem é que tá sendo burro ou desonesto, enfim, acho que já tá respondido. Vamos pra próxima. Falta de censura estatal, ou seja, falta do Estado impondo censura, não significa que o povo tem que achar tudo lindo e bater palma pra gente FDP. É justamente o oposto. O povo, nesse momento, demonstra reprovação social de comportamentos que não deveriam ser normalizados, sem que eles sejam necessariamente criminalizados. Percebe? E aqui tem mais um problema nessa lógica, né? Que é a presunção de que essa reprovação social não vai se transformar numa lei que vai servir para censura e perseguição estatal. E é especialmente pior esse pensamento quando a gente tá falando do Brasil, que já tem pessoas sendo punidas por crimes que nem foram previstos por lei. Eu não sei o quanto que o Peter tem acompanhado a situação do Alexandre de Moraes e a perseguição toda que ele tá fazendo. Mas assim, talvez ele não tá vendo o que tá acontecendo no país pra falar isso. Se não é crime, o STF finge que é. Ou então ele próprio legisla no lugar, né, do nosso Congresso
vai lá e fala, homofobia agora é crime. O STF que impôs isso. E por quê? Porque já tinha uma pressão social anteriormente para que isso de alguma forma fosse criminalizado. Porque as pessoas já estavam sendo punidas publicamente por causa de comentários homofóbicos, porque ele falou traveco, há sei lá quantos anos atrás. Isso não vai totalmente na linha do que o Peter tá falando? Que a gente tem que fazer, né? Esse estigma social para automoderação, para que as pessoas parem de falar traveco, enfim, e aí a própria sociedade tem que tratar de lidar com isso. Era o que estavam fazendo na época da cultura do cancelamento. E depois aconteceu o quê? Virou lei. Então, assim, cara, o Peter trata como burrice ou desonestidade, mas pra mim é só um descolamento. Não sei se eu vou falar do mundo real, mas no mínimo do que tá acontecendo no Brasil. É que nem é só no Brasil, mas alguns desses problemas são específicos do Brasil, né? Na questão do STF ali. Enfim, vamos pra próxima. Peter imputou o crime na gente quando usou a palavra bullying. Bom, é bom as pessoas irem se ligando no modus operandi dessa patotinha, tá? Eles sempre vão inventar um gancho para dizer que estão sendo criminalizados e eles usam a falácia do ad ridículo, ou seja, apelo ao ridículo para enganar as pessoas. Olha, bullying é crime, então logo ele quer botar a gente na cadeia para fazer meme do Marquito. Percebe a maldade desses caras? Percebe que eles estão sendo desonestos, eles querem apelar pro ad ridículo quando querem enganar os outros? Galera, bullying é uma palavra usual que se refere a um comportamento específico, ok? Bullying é um termo que indica um comportamento muito antes de ter se tornado uma lei no ano passado. Só criaram lei ano passado, em 2024. Antes disso não era lei, era uma palavra, entende? Aliás, sempre vai ser uma palavra, mas percebe? Era uma palavra comum. Desde sempre, todo mundo sabe o que é bullying. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu primo. Todo mundo sabe o que é bullying. Ninguém vai falar, é uma lei. Eu já falei muito sobre esse ponto, né? Mas eu acho interessante esse exemplo final que ele dá. Todo mundo sabe o que é bullying. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe. Então, beleza, faz esse experimento. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, se chamar uma atriz de feia é bullying. Ah, é a falácia do ad ridículo. Que ali ele tá falando, ele fez o contrário disso, muitas vezes. Não, porque eu só falei que é escroto. É ridículo que essa pessoa tá se incomodando porque eu só falei que passou do ponto, que é bobagem. Mas não foi só isso. Tem muito mais. Então, novamente, é a falácia do ad ridículo, né? Tá tentando levar o argumento para um ponto ridículo? Porque não é esse. Ou esse foi o meu argumento ao longo de todos esses vídeos? Não. Eu tô detalhadamente explicando por que para mim é uma questão seríssima de liberdade de expressão. Então, reduzir nossa, mas eu só falei que é escroto, que é zoado, reduziu o meu argumento todo ao ridículo também, certo? É claro, ele não tá me respondendo diretamente, né? Mas muitas pessoas levaram para essa direção. Então, seria meio que isso. Mas, novamente, se você perguntar para as pessoas o que é bullying, dificilmente elas vão dizer que o que aconteceu com a Bella Ramsey é bullying se você não manipular a informação. Porque é importantíssimo você deixar claro que se trata de uma atriz americana que não fala português e que não faz a menor ideia do que as pessoas estão falando aqui, porque ela nem tem redes sociais. Então é bullying? Um meme que o pessoal tá fazendo com uma atriz que eles não conhecem, que a pessoa não vai nem ver aquilo? É um bullying que não tem nem como atingir ela, muitas vezes. Ah, não, mas atinge porque vai saber qual desses memes chegou nela, né? As pessoas não estão fazendo isso pra praticar o bullying, né? No mínimo não tem o dolo. Porque eu tenho certeza que ninguém tá fazendo esse meme, ninguém é forte, né? Um ou outro imbecil na internet você vai conseguir pensar e levar pra esse ponto. Mas não estão fazendo isso pra chegar na Bella Ramsey e destruir o psicológico dela. Pessoas muito maquiavélicas, talvez, mas aí você pode falar a mesma coisa do que o Santinelli fez comigo, por exemplo, né? Eu tenho certeza que ali foi a intenção, de chegar em mim e me atingir. E de vários outros casos. E aí você pode falar a mesma coisa do Haddad, que as pessoas realmente querem destruir a reputação do Haddad, querem que ele sinta. Querem que o Haddad seja destruído pelos memes. Pro pessoal perceber o quão bizarro, quão merda isso, nunca mais eleger esse cara pra absolutamente nada. Então, sempre vai ter esse paralelo. Você acha que as pessoas diriam que o que foi feito com o Haddad na época dos memes ali do Haddad é bullying? Porque existem muitos paralelos. Ou as brincadeiras com a própria atriz da Luz Estrela, ou com o Ronaldinho Gaúcho. Tem muitos paralelos. Tem muito mais paralelo entre o que aconteceu com a Luz Estrela, com o Ronaldinho Gaúcho e com a Haddad e com a Bella Ramsey. Todos esses casos estão muito mais próximos do que o caso da Bella Ramsey com uma criança na escola que sofreu violência física e psicológica de colegas que estavam convivendo com ela todos os dias de uma situação que ela não tinha como sair. Não era só ela excluir a rede social dela e pronto, acabou. Ela não tinha como sair. O que está mais próximo? Qual é um paralelo realmente mais honesto intelectualmente? Então, se você sai perguntando para as pessoas o que realmente é bullying, o que aconteceu com a Bella Ramsey naturalmente não seria classificado como mas se você pegar a lei de cyberbullying, dá pra encaixar. Aí você tá criminalizando. E tá forçando a barra pra criminalizar ainda. Porque definitivamente não foi pra isso que a lei foi pensada.
Foi para a extensão do crime de bullying no ambiente digital, com pessoas que tinham ali ainda uma conexão, uma ligação, né, com a pessoa que elas estão perseguindo na internet. Não com celebridades. Isso faz toda a diferença. Assim, para mim, o objetivo, assim, que simplesmente acabou. Não teria mais por que ficar tentando especular. Cyberbullying não serve para figura pública. Não serve para, pelo menos não para críticas de fãs e haters por uma figura pública. Claro que uma figura pública pode ser vítima de bullying, mas nos mesmos moldes que qualquer outra pessoa. Agora, ela, enquanto figura pública, sempre vai receber elogios massivos e críticas massivas. Então você não tem como tratar da mesma forma. Ah, mas aquelas críticas estão pesadas demais, estão assim, desproporcionais. Isso é subjetivo. E aí você consegue enquadrar para várias outras figuras públicas e, mais uma vez, eu vou falar, não tem como você não traçar um paralelo óbvio que dá para se colocar com políticos, que também são odiados e são perseguidos e são, sabe, tem todo tipo de coisa bizarra e pesadíssima que é falado de todos os políticos. O Bolsonaro foi uma grande vítima de cyberbullying, então os caras pegaram a cabeça dele e jogaram como se fosse bola de futebol. Pessoas ativamente desejando a morte dele, ameaçando o cara. O Bolsonaro é a maior vítima de cyberbullying do país? Talvez cabia um vídeo aí defendendo pra caralho o Bolsonaro, então. Falando, né, de tudo que fizeram com ele. Assim, é muito óbvio o perigo de pra onde esse discurso pode ir. E aqui eu já tô me repetindo, né? Então vamos seguir. Se eu tivesse me referido a crime ou a lei, eu teria dito isso no vídeo anterior. Tá, mas você falou no Twitter. E depois se arrependeu e apagou. Mas não é todo mundo que tinha como saber que você apagou porque se arrependeu e porque, não, pensando bem, melhor não. Não ficou realmente claro no vídeo. Não tenta fazer xadrez 4D, ginástica mental. Todo mundo sabe o que é bullying, todo mundo sabe. E todo mundo sabe que é exatamente o que está acontecendo com a Bella Ramsey. Você está querendo desviar do assunto, você sabe que é bullying. Eu, genuinamente, do fundo do meu coração, não sei, não acho e discordo completamente, se não da definição, da forma como ela foi aplicada nesse caso. Mas potencialmente da definição também. Porque eu não consigo concordar que bullying seja um monte de gente fazendo piada ou zoando uma figura pública que só está recebendo esses ataques, se você chamar isso de ataque, por ser uma figura pública, por ser uma pessoa extremamente famosa. E algo que só vai chegar nela se ela quiser, praticamente, a gente pode colocar dessa forma. E eu entendo que existe o problema de desumanizar figuras públicas, mesmo que nesse caso seja um dos raros momentos em que eu posso dizer que estou no meu lugar de fala. Mas ok. Não é todo mundo que consegue lidar com isso. E tem figuras públicas que, lidam com assédio de uma forma tão pesada que acabam, né, sucumbindo, que passam por problemas. E é realmente muito sério, muito grave e problemático e vai ser sempre uma tristeza imensa quando isso acontece. Inclusive, um dos meus maiores ídolos passou por isso. Mas por mais cruel que seja, são ossos do ofício. E a pessoa sabe onde ela está se metendo quando ela decide ser uma figura pública, especialmente se ela decide ser uma figura pública controversa que nem eu. Por que eu lido tão melhor com as críticas e com todos os ataques e ameaças que eu recebo? Porque eu sei que isso faz parte do que eu escolhi pra mim. E que é a minha responsabilidade. Se eu decidir ser uma figura politicamente engajada, uma figura de direita, num país onde a direita é perseguida nas redes sociais e cancelada e estigmatizada, eu sei que isso faz parte do que eu escolhi. E que é minha responsabilidade lidar com isso. Eu sei, são ossos do ofício. Então, eu não consigo concordar com os argumentos do Peter porque isso fatalmente vai virar uma espécie de blindagem para figuras públicas e isso é bem perigoso, por tudo que eu já falei aqui. E ainda pior quando a própria Bella Ramsey nem demonstra toda essa preocupação que o Peter vende, que ele pinta no vídeo dele. Se fosse um caso com um fim trágico, é óbvio que eu iria me comover também. E sem mentira, se eu tivesse participado do assédio que fez a pessoa ter um fim trágico, e a gente nunca sabe se está lidando com uma pessoa mentalmente estável ou não, então eu entendo essa parte do problema, eu me sentiria mal, com toda certeza. Então até por isso eu acho que vale, né, falar... Pensa bem no que você está fazendo. Tem pessoas que eu tenho certeza que não se sentiriam mal nem por um segundo. Eu me sentiria, porque eu me conheço, sei que comigo seria pesado assim. E eu não participo dessas coisas, então tem a ver com a minha personalidade, com a minha natureza, e tá tudo certo. Mas a gente não pode ignorar que pessoas mentalmente instáveis se colocam nessas situações sem mensurar totalmente os riscos, e isso é inevitável. E para além da responsabilidade da própria pessoa que se coloca nesse nível bizarro de exposição sem ter estrutura psicológica para conseguir lidar com isso, você tem a responsabilidade dos próprios estúdios, dos diretores que escalam pessoas em papéis onde obviamente essa pessoa vai tomar hate. Eles sabem disso. E essas pessoas são ainda mais responsáveis. Então, para mim, mais
responsável do que uma massa disforme de fãs e de pessoas que simplesmente estão consumindo conteúdo e que não gostaram e decidiram externar isso, porque para elas é só uma crítica, só um comentário jocoso, uma coisa que provavelmente nunca vai nem chegar na pessoa que elas estão lá criticando, muito maior do que a responsabilidade dessa massa disforme, é a responsabilidade das pessoas que colocaram os artistas nessa situação e do próprio artista, muitas vezes. E eu sei que é muito problemático falar de responsabilidade individual porque não é bonito, né? É muito mais fácil você responsabilizar todas as pessoas e falar que é um comportamento bizarro e, enfim, tentar construir uma utopia do que reconhecer que alguns problemas são inerentes à raça humana e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas uma coisa é a verdade da realidade que a gente vive e outra é um mero devaneio que, beleza, né? Vamos lutar por essa utopia. E vai ser muito virtuoso lutar pelo mundo perfeito, paraíso, onde todo mundo se respeita em absoluto. Mas é discurso, apenas, né? Ah, Peter, mas eu não tô fazendo o que tá nos prints. Então não é sobre você. Tá se doando por quê? Tá se jogando na frente da bala por quê? Porque quando o influenciador com um canhão enorme trata o assunto de uma forma muito geral, milhares, centenas de milhares de pessoas vão entender que é pra essa pessoa, como entenderam que é pra mim. E aí eu só ignoro? Nessa hora eu tenho que só ignorar. Ou os outros nerdolas têm que ignorar. Tá, a gente sofre um monte de críticas, ataques, ofensas, acusações, imputações de crime em decorrência da forma como você construiu o seu argumento. E é um absurdo se a gente entra na frente da bala. Eu não vejo como entrar na frente da bala. Eu vejo como uma bala perdida que tá vindo na nossa direção. E aí a gente tá simplesmente tentando bloquear. E aí vira um problema tentar bloquear essa bala, repelir. Porque quando a gente repele, casualmente ela pode acabar indo de volta pra quem atirou. Não acho que é assim que funciona. O famoso lema dos caras é discordar não é ofensa. Mas aparentemente se você discordar da verdade é ofensa sim. Que isso? Não pode não. Mas como assim? Discordar da verdade porque você tem a verdade e a gente tem a mentira? Pra mim é o oposto. Aqui nessa discussão nós estamos trabalhando no nome da verdade. Sempre vai ser assim pra mim. Se eu tô vindo aqui no meu canal falar uma coisa é porque eu acredito que seja verdade. Foi falado sobre cristianismo, né, em outros contextos. Essa é uma parada que pega muito pra mim porque foi uma das coisas que eu escutei no meu processo de reconversão, por assim dizer, né? Um cara muito inteligente, que saberia explicar isso muito melhor do que eu, falou pra mim sobre essa questão, né? Eu sempre escutei da minha avó quando era pequeno que João 8,44, se eu não me engano, falava que o diabo era o pai da mentira, né? E aquela passagem bíblica que é utilizada para ensinar a criança que ela não deve mentir, para que ela não seja filha do diabo. Então é claro que eu sei disso desde sempre, mas ele ampliou a minha visão quando falou que essa guerra espiritual era praticamente uma guerra entre a verdade e a mentira. Porque Deus é o caminho da verdade e o diabo é o caminho da mentira. Então, se você defende a verdade, se você vive em nome da verdade, você está servindo à vontade de Deus. Meio que isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar desse tipo de coisa, tá? Tanto que eu evito falar disso no meu canal. Eu tô falando algo que conversou comigo e que fez sentido para mim. E é uma coisa que eu já sigo, porque eu sou assim, é o que faz sentido pra mim. E acho que por isso também conversou tanto comigo. Então, pra mim, só faz sentido eu ligar essa câmera e falar nesse canal se for pra falar a verdade, o que eu realmente acredito. E vocês com certeza sabem que mesmo quando é impopular, eu venho aqui pra falar o que eu penso. Mesmo quando é contra o que tá todo mundo falando. E eu posso estar errado. Mas é o que eu acredito. Então, assim, se eu tô defendendo todos esses pontos aqui, não é pra farmar, não é pra sensacionalizar, não. É porque é o que realmente está aqui na minha cabeça. E o meu compromisso com Deus é falar a minha verdade. Se eu errar, se eu mentir, não é intencionalmente. É realmente por ignorância, por desconhecer alguma coisa. É isso. Porque não tenha dúvida que a minha intenção aqui é sempre falar o que eu acredito ser a verdade. Dito isso, eu não encaro como ofensa a discordância. E eu sei que tá falando de uma forma mais geral, mas, novamente, eu tô tratando pro meu CPF e porque eu sei que muita gente entende que foi pra mim. Nesse caso, acho que o pessoal pegou mais pra linhagem porque a frase é especificamente deles, né? Mas, whatever. Eu continuo achando que discordar jamais será ofensa e acho que você tem todo o direito de discordar, mas acho que eu também tenho. É só isso. Você pode discordar e eu posso discordar de volta. A sua discordância não é uma ofensa a mim e eu espero que a minha também não seja uma ofensa a você. Só. Assim seguimos o diálogo, seguimos o debate. Experimenta você discordar dos caras pra ver o tamanho do complô que vão fazer pra te descredibilizar. O tanto de mentiras que vão espalhar sobre você. Experimenta discordar um pouquinho deles. Muitos de vocês já devem ter passado por isso, né? Nas redes sociais. Então, isso aqui é engraçado, porque até poucos anos atrás,
Não teria complô nenhum. Seria eu, isolado, falando isso, como já foi em tantos episódios. Agora é um complô porque mais pessoas decidiram se levantar e falar o que elas pensam sobre questões, mesmo quando são controversas, problemáticas e difíceis de defender, como esse caso, a liberdade de expressão contra um tema que é fácil você usar o apelo à emoção, que geralmente é o que a esquerda utiliza para convencer as pessoas, o puro apelo à emoção contra a lógica e daí para justificar todo tipo de coisa, que eu não acho que o Peter está querendo justificar, mas aí vocês já entenderam, né? Mesmo contra a vontade dele, acaba servindo para isso. Enfim, agora existe um complô porque mais pessoas decidiram se manifestar para essa direção. Mas não é algo organizado. Quer dizer, mas é a Liga Nerdola. Mas não é, tipo, a Liga tá se organizando para responder. É porque as pessoas estão ali próximas, defendendo as mesmas coisas, porque as convicções são as mesmas. Então é previsível que, nesse caso, muitas pessoas vão fazer vídeos defendendo basicamente os mesmos pontos. Alguns com bons argumentos, alguns com argumentos ruins, alguns com argumentos meia boca, alguns usando os mesmos argumentos. Enfim, vai ter todo tipo de vídeo. E às vezes até discordando, dependendo da treta. Nesse caso, acho que menos, porque liberdade de expressão é uma pauta em comum, bem forte para todo mundo, entre os nerdolas e entre quase todo mundo de direito, eu acho. Mas não é um complô, mesmo porque ninguém queria destruir o Peter aqui. Nossa, ninguém. Nunca foi a intenção. Quer dizer, eu não posso ficar falando pelos outros. Eu posso falar que eu nunca quis. E não quero. Não é a minha intenção com esses vídeos. É só oferecer a minha visão sobre essa história. E apenas isso, até porque muitas pessoas entenderam que o Peter estava me respondendo, como já falei tantas vezes. E especialmente, como eu acabei de falar, não é através de mentiras. Se eu cometi algum erro, não é porque eu estou mentindo ou manipulando ou distorcendo. Foi um erro genuíno. Pessoas cometem erros. Às vezes as pessoas defendem algo totalmente equivocado porque entenderam mal, porque leram mal, porque estão mal informadas. Enfim, as causas são variadas. E pode ser o meu caso, porque ninguém é infalível. Mas eu não vou inventar mentiras pra te destruir, pra te atacar junto com um complô que tem esse objetivo. Pelo amor de Deus. Eu simplesmente vou oferecer os meus contrapontos e falar o que eu acredito. Ou você acha que isso aí que tá passando na tua tela agora é correto? Isso é correto? Diz pra mim agora, sinceridade, quero ver seu comentário. Isso é correto? Fazer isso é certo pra você? Olha, esse é um argumento tão obviamente apelativo pro lado emocional que você pode usar essa fala do Peter para construir um argumento woke para cancelar qualquer tipo de coisa. Você pode, assim, vou exemplificar aqui. Qualquer coisa, você coloca essa fala dele e muda as imagens. Pega as piadas do Léo Lins. Ou você acha que isso aí que tá passando na tua tela agora é correto? Isso é correto? Diz pra mim agora, sinceridade, quero ver seu comentário. Isso é correto? Fazer isso é certo pra você? Pega as piadas do próprio Peter. Ou você acha que isso aí que tá passando na tua tela agora é correto? Isso é correto? Diz pra mim agora, sinceridade, quero ver seu comentário. Isso é correto? Fazer isso é certo pra você? Pega qualquer tipo de merda, de brincadeira, de comentário ofensivo, de humor negro que alguém já tenha feito por aí. Ou você acha que isso aí que tá passando na tua tela agora é correto? Isso é correto? Diz pra mim agora, sinceridade, quero ver seu comentário. Isso é correto? Fazer isso é certo pra você? Você coloca nessa imagem e vende o mesmo discurso. Ou seja, não é uma questão de achar correto, de achar bonito, de achar belo, de achar que é um discurso lindo e florido que vai fazer com que todo mundo se dê as mãos e se ame e que a humanidade caminhe rumo ao paraíso. Não é sobre achar correto, é sobre achar que as pessoas têm liberdade de expressão até mesmo para serem babacas. E defender isso. E por mais que o Peter diga que ele também defende isso, não é a mensagem geral do vídeo dele, né? Porque se fosse, ele não estaria justamente fazendo esse apelo à emoção aqui. Eu não preciso achar correta a piada escrota que o fulano tá fazendo. Se eu não acho correto, eu não vou fazer. E vou me afastar de fulano também. Ok, beleza, posso fazer isso. Posso até conversar com ele e falar, pô, mano, zoado isso aí que você tá fazendo. E se ele não quiser, beleza, mas ele tem o direito de fazer e não é sobre achar correto ou não. Pra ele é correto, senão ele não estaria fazendo. Pra ele é só uma piada de humor negro, eu acho. E se realmente passar do ponto e se transformar em uma agressão real, algo que está de fato colocando em risco a vida de outra pessoa, aí a gente tá indo pra um outro assunto já, né? Mas nesse contexto de meme, de piada, de publicação merda na internet, é basicamente isso aí. Explicar mais é só me repetir, né? Peter, eu deixei claro pra ninguém que me assiste ir fazer nada. É isso que a galera não entende, né? O movimento ele é cíclico e contagioso. A molecada vê alguém fazendo isso, muitas vezes influenciadores com milhares de seguidores, e vão nas redes sociais fazer igual. E isso vai chegar inevitavelmente nela, no alvo. Um fazendo, que copiou do outro, que copiou de um, que copiou de alguém que tem milhares de seguidores, entende? Esse argumento beira o inacreditável. Porque aqui o Peter praticamente, sem perceber, eu imagino, quase que inviabiliza a profissão de influenciador, de criador de conteúdo. Porque eu posso falar a mesma coisa sobre qualquer vídeo do Peter.
Então ele é responsável por tudo que qualquer viewer dele faz. Inclusive, se algum viewer dele assiste o vídeo e entende como uma criminalização, ou entende, então o que eles estão fazendo é bullying, então eles têm que ser punidos por isso, enfim e tal, vem fazer ameaça, falar qualquer tipo de merda, de bizarrice sobre mim, ou sobre qualquer outra pessoa da liga, ou sobre qualquer pessoa que está no alvo do que ele ataca involuntariamente, então é responsabilidade dele também, porque o que ele tá falando vai passar para uma pessoa, que vai passar para outra pessoa, e cada um vai entender de um jeito, e vai levar para lá, e vai levar para cá. Assim, já é ruim, de forma geral, você pegar um comentário no canal de alguém no YouTube e transferir a responsabilidade daquilo pro criador de conteúdo. Mas aqui o Peter faz isso de forma taxativa ainda. Ele faz questão de falar que não basta você não incentivar as pessoas a fazerem isso, e mais ainda, você falar para as pessoas não fazerem. Isso não é suficiente, porque mesmo assim você está influenciando e pode alguém fazer porque viu o seu vídeo. Então você não tem nem como se blindar, não tem nem como se defender. Se alguém assistiu o seu vídeo e fez merda, a culpa é totalmente sua e pronto. Não tem discussão. E o Peter, influenciando centenas de milhares de pessoas a cada vídeo que ele posta, cara, o tanto de sangue que você vai ter nas mãos, se for utilizar esse critério a ferro e fogo, é ruim pra você esse argumento. Até pior do que pra gente, simplesmente por uma questão de alcance. Você alcança muito mais pessoas, você tem o potencial de influenciar muito mais pessoas, pro bem e pro mal. Então assim, pra mim, o problema do criador de conteúdo é objetivamente a incitação. Se eu venho aqui e falo, nossa, tem que sair da porrada em flamenguista. Desculpa, eu não vou ficar variando o exemplo. Tirei os flamenguistas pra Cristo nesse vídeo, né? Se eu falo que tem que atentar contra a vida dos flamenguistas, pô, aí você tem um problema objetivo. E até quando a incitação não é tão direta, mas claramente todo vídeo tem intenção de incitar, já é uma coisa que você também pode argumentar, que é um problema. Já é um pouco mais tênue a linha, mas ok. Agora, se eu faço um vídeo atacando os argumentos dos flamenguistas, inclusive falando, olha, não é pra ninguém atacar flamenguista nenhum, só estou aqui apresentando os meus pontos contra os flamenguistas, e aí você fala que se alguma coisa acontece, mesmo assim a culpa é minha, porque eu apresentei argumentos, aí é pesado, né? Aí você não pode ser influenciador de nada. Até a coisa mais besta, talvez você influencie algo negativo sem querer. Cara, são realmente muitos argumentos problemáticos que o Peter levanta nesse vídeo. Acho que agora a gente vai pro último trecho desse react. Deixa eu ver, acho que é o último argumento. Mas por algum motivo muito estranho, eu tô sendo xingado por falar que bullying é errado. É isso, esse foi o último trecho que eu separei. E na verdade acho que eu nem preciso mais responder, porque acho que já deu pra entender que aqui é o argumento ad ridiculum dele, né? Ele tá levando pro ridículo o que não é um argumento real. Porque não foi isso que eu falei ao longo de, sei lá, essas horas e horas de vídeo que eu fiz até aqui, certo? Ficou claro. Eu não estou xingando, e é claro, eu estou falando apenas por mim, mas eu sei que muitas outras pessoas também estão batendo nos argumentos do Peter. Então, sempre vão ter alguns idiotas que você vai poder pegar para exemplificar esse caso. Mas aqui, e o vídeo foi mais direto para a Liga Nerdola, a maior parte, até onde eu sei, das pessoas da Liga não partiram para esse nível aí, né? E os que partiram, ok, então estão errados também. E não respondo por eles, porque cada um responde pelo seu CPF e não é o que eu estou fazendo. Então é a mesma falácia, né, que ele apresentou antes. Ad ridiculum, porque sim, é uma forma ridícula de apresentar o argumento que as pessoas estão apresentando do outro lado. E até curioso, né? Porque o Peter reclamou que o pessoal para e deixa o argumento pela metade e aí distorce tudo, mas ele nem mostra os nossos argumentos no vídeo. Ele cria uma versão, muitas vezes distorcida, dos nossos argumentos. E responde já essa versão distorcida, que foi o que ele reclamou e disse que a gente estava fazendo. Então, mais uma vez, aqui você pode ver os argumentos saindo da própria boca do Peter. E aí você sabe se eu distorci ou não o que ele disse. Fica a seu critério. Se eu distorci, eu te garanto que não foi de propósito. Eu respondi o que eu entendi do que ele disse, todas as vezes. Mas ninguém é infalível, né? Posso ter cometido um erro ou outro. Porém, acho que já é mais do que suficiente para você ter uma boa ideia dos argumentos, das posições dos dois lados nessa discussão. Ainda vai ter mais um vídeo porque o Peter, depois disso, foca na questão política dessa treta. E aí, com certeza, isso rende um vídeo à parte e uma questão ainda mais complexa pra gente comentar. Mas vai ficar pra próxima, até porque esse vídeo aqui já tá gigantesco. Passa o vídeo adiante, aquela coisa, né? Não tem como competir em engajamento com o Peter, mas com a sua ajuda a gente vai o mais longe que pode chegar, pelo menos. Então, se você acha que foram bons os meus contrapontos, que isso é relevante, que é pertinente, conto com a sua ajuda para fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Deixa like, ajuda no engajamento também, né, comentando. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.